E nós estamos aqui pela graça de Deus, tentando levar uma mensagem hoje para você e que possa te confortar. A mensagem que eu escolhi para você hoje é uma mensagem que fala muito ao meu coração. É um tema que me preocupa também, e principalmente porque é um tema bem atual. É um momento na qual nós estamos vivendo. No começo do cristianismo, não havia muita dúvida a respeito do papel da igreja. A igreja era apontada como um instrumento salvífico de Deus em relação à humanidade. Inclusive o historiador Cipriano, lá no 3º século depois de Cristo, lá pelo volta do ano 300 e pouco, ele escreveu uma declaração até meio exagerada. Eu vou ler para vocês a declaração dele. Não pode ter a Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Fora da igreja não existe salvação. Seja quem for, se não está na igreja de Cristo, não é um cristão verdadeiro. É um pouco exagerado isso, né? Claro, sem dúvida, a gente sabe disso. Mas isso tem sido uma preocupação. E lá pela década dos anos 60, vários estudos começaram a surgir a respeito dessa questão da igreja. E, como vocês podem ver, hoje, devido a esse momento em que o mundo está vivendo, a igreja tem um papel e ela também foi afetada. Bom, a gente sabe que a salvação do ser humano não vem através de uma igreja. Nós somos salvos por quem? Por Cristo Jesus. E somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Mas, desde dos anos 300, que as pessoas tinham essa visão a respeito da igreja, hoje em 2020 aqui, na atualidade, o que ocorre? Um papel muito, mas muito diferente desse lá dos anos 300. Hoje nós vemos um completo descaso com referência à igreja. E eu fico pensando que o papel da igreja não deve ser comparado ao papel de Cristo, sem dúvida alguma. Porque somente, como já falei, somente Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Mas qual o papel da igreja, então, na nossa vida? Eu podia perguntar, precisamos da igreja para ir ao céu? O que você acha? Nós precisamos da igreja para alcançar os céus? Bom, a resposta correta seria: de Jesus, sim, mas da igreja, não. Você pode estar achando até meio estranho eu estar falando isso, mas como Jesus é o nosso único meio de salvação, então a igreja faz um papel, a igreja que é o corpo de Cristo, faz um papel complementar. Bom, antigamente nós tínhamos 2 tipos de pessoas, ou 2 tipos de grupos de pessoas. No passado nós tínhamos aqueles que acreditavam em Deus e aqueles que não acreditavam em Deus. E o interessante notar é que os que acreditavam em Deus, a gente encontrava aonde esse tipo de pessoa? Nas igrejas, em templos, espalhados aí pelo mundo todo. E aqueles que não acreditavam em Deus, isto é, os ateus, os céticos, esses, obviamente, nunca estavam nesses locais. Mas conforme o mundo está aí se desenvolvendo, se atualizando, entrou hoje um novo grupo de pessoas. O interessante notar é que esse grupo de pessoas que agora nós temos na nossa atualidade são pessoas que creem em Deus,
São pessoas que aceitam Jesus Cristo, muitas delas acreditam na Bíblia, mas tem um detalhe interessante. Não querem nenhum compromisso com as igrejas. E esse assunto que eu escolhi, olha como para vocês terem uma ideia. Sábado, eu vi o anúncio que foi feito agorinha mesmo aqui, também sábado teve esse anúncio, de que a nossa igreja está precisando de ajuda. Sem dúvida, a igreja sempre precisou de ajuda. Da minha ajuda, da sua ajuda, para várias coisas aqui. Inclusive, para você estar me ouvindo hoje, tem uma equipe trabalhando. Todo um contexto, é todo um amparato, é um custo enorme para que a mensagem de Deus possa chegar até você. Mas eu tinha feito já esse meu sermão antes mesmo de ver esse anúncio da igreja, pedindo ajuda. E é interessante que esse novo grupo de pessoas que hoje está surgindo no mundo, ou já existe, né? Já também acho que há algum tempo, eles não querem nenhum compromisso com uma instituição religiosa. E, obviamente, devido a essa característica que está acontecendo com as igrejas, as denominações religiosas sempre fazem pesquisas. Sempre fazem pesquisas. E foi feito pesquisa, várias pesquisas. E várias denominações fizeram então e relataram as suas pesquisas. E olha que interessante. Em meados ali de 2006, a Igreja Presbiteriana, ela declarou que ela perdeu 48.500 membros em um ano. Para o número de membros da Igreja Presbiteriana, isso representou 2,5% de pessoas que abandonaram a igreja. Bom, eu morei um tempo nos Estados Unidos e eu posso dizer para você que nos Estados Unidos a religião ela é muito forte. E as pessoas são muito religiosas. É interessante eu até falar para vocês aqui que eu ia nos escritórios lá, nos trabalhos que eu fazia, que era um trabalho de entrega de documentos, essas coisas, e eu ia nos escritórios, e nos escritórios eu percebia que as pessoas, a grande maioria delas, na hora do almoço, eles estavam lendo a Bíblia. O americano é uma das grandes nações do mundo industrializadas que tem uma religião muito forte na vida deles. Isso parece bom, né? Isso parece maravilhoso. Mas veja o que é interessante. Dentre todos os americanos, somente 21% da população vai a uma igreja. Se nós passarmos esses dados, essa pesquisa para a Europa, somente 15% dos franceses vão à igreja, ou frequentam uma igreja. E o quadro se torna pior na Inglaterra, onde somente 7% das pessoas vão a alguma igreja nos fins de semana. Você pode estar achando isso, assim, ou pode estar surpreso com isso, né? Mas isso não é só no mundo do cristianismo. O interessante notar é que isso também afeta lá o judaísmo. Porque em Israel, somente 25% dos judeus vão às sinagogas aos sábados. Uma triste realidade. E esse problema vem crescendo dia após dia. Agora você pode estar perguntando, bom, mas e na igreja adventista, como é isso? A permanência de membros recém-batizados, essa é uma estatística atual, não é uma estatística de 2006. Essa é uma estatística atual. A permanência de membros recém-batizados tem sido uma preocupação na igreja adventista. Segundo as novas pesquisas, de cada 5 membros que são batizados na igreja adventista,
2 abandonam a igreja. Triste realidade, não é não? Triste realidade. E você pode achar assim, mas por que será que isso acontece? Percebam que com o avanço da tecnologia, a gente está, foi crescendo. A gente está, por exemplo, hoje aqui, pregando online. A nova tecnologia. Surgiu na igreja adventista, graças a Deus, a TV Novo Tempo, nós temos a rádio, temos escolas, temos vários amparatos aí que ajudam a propagação do Evangelho. Mas o interessante é que os membros que podem vir à igreja, que deveriam vir à igreja, eles usam desse recurso para permanecer em casa. Infelizmente, grande parte dos membros da igreja adventista prefere muitas vezes louvar a Deus em casa do que ir à igreja para louvar a Deus com os seus irmãos. E isso é um problema que está acontecendo de forma bem assim, de forma bem clara hoje em dia. E eu tenho aqui algumas características que eu queria compartilhar com vocês desse problema. Por que será que essas coisas estão acontecendo? Uma delas eu coloquei aqui, que hoje nós vivemos numa era de descompromisso. As pessoas não querem compromisso com nada. Querem simplesmente vir à igreja, sentar no banco, assistir e ir embora. Uma característica dos nossos dias. Uma outra característica está cada vez mais difícil nós, na nossa cultura moderna, dizermos que somos cristãos. Você já reparou nisso? Nos dias em que vivemos, você não pode dizer nada a respeito de política. Você não pode dizer se você gosta de algo ou se você não gosta. Você não pode dizer se você é cristão ou não acredita em Deus, porque isso gera uma polêmica tremenda. É só você escrever isso nas redes sociais, que você vai ver a quantidade de pessoas que vão escrever contra ou a favor de você. O ódio está hoje muito ampliado. As pessoas não estão mais suportando discórdias. E ser um cristão, hoje está um tremendo problema. Você falar numa empresa que você é cristão, isso já na empresa é motivo de gozação. Isso na empresa é motivo de dizer que você não quer trabalhar, só porque você tem princípios. Aquelas coisas que todos nós já sabemos e que já enfrentamos há muito tempo na vida. Uma outra característica que eu encontrei também é que existem diversos problemas de relacionamento causado por um ambiente, por não desenvolver uma atitude acolhedora. Isto é, quando um novo membro entra para a igreja, ele não está ainda totalmente preparado doutrinamente. Então, muito do envolvimento dele com a igreja vem na questão o quê? Social, vem do aspecto social. E sabe o que é interessante? Muitas vezes, muitos de nós não estamos dispostos a nos relacionarmos com os outros. Então, esses novos conversos não sentem na nossa igreja um ambiente acolhedor. Por isso que de cada 5 batizados, 2 abandonam a igreja. E a absoluta certeza do que eu estou falando, eles não abandonam a igreja porque eles não acreditam na doutrina. Eles abandonam a igreja por falta de relacionamento. Você não percebe como as pessoas estão, como nós estamos,
Você não percebe que muitas vezes você, nós estamos mudando de atitude? Você não percebe que a nossa paciência, muitas vezes, ela está bem curta? Você não percebe que muitas vezes o amor pelo outro está cada vez menor na minha e na sua vida? São características que nós estamos desenvolvendo. O próprio Jesus falou que será que quando ele vier ele vai encontrar o quê? Fé nesse mundo? Vai encontrar alguém aqui? Inclusive Paulo falou, olha, você pode até falar aí, trazer, ajudar muitas pessoas. Você pode até falar a língua dos anjos, mas se você não tiver amor, de nada valeu. Uma das características da que as pessoas estão deixando, não estão querendo conviver nas igrejas. Uma outra característica também, a última que eu encontrei aqui, é a falta de piedade, a falta de compreensão nossa para com o próximo. Nós vivemos num mundo, num momento, onde você não quer aturar a outra pessoa porque ela pensa diferente de você, porque ela faz diferente de você, e você não aceita isso. E isso faz com que a outra pessoa não se sinta bem no ambiente em que ela está. Foi feita também uma pesquisa juntamente com essa a respeito de o que as pessoas mais desacreditam, quais segmentos são mais desacreditados na sociedade hoje em dia. E foram levantados 4 tópicos. 4 aspectos que as pessoas, que os cidadãos não acreditam na atualidade. Olha só, a primeira, política. O que você acha da política brasileira? Segundo aspecto que foi levantado, justiça, Departamento de Justiça. No caso nosso do Brasil, Supremo Tribunal Federal. Para aqueles que acompanham política. Terceiro aspecto, terceiro segmento que é desacreditado pela comunidade, sistema policial. O último, mas não menos importante, olha o que as pessoas falaram que elas desacreditam. As assembleias religiosas, isto é, igrejas. É triste encontrar essa realidade das pessoas dizendo isso. Olha para onde a igreja, o corpo de Cristo, está sendo comparado. Com política, com justiça humana, de homens, polícia, e nesse meio se encontra a igreja. Claro que isso não é unânime, mas é uma pesquisa. Então a minha pergunta para você e para mim é: precisamos da igreja, sim ou não? A igreja faz um papel importante na minha vida ou não faz? Para eu ir para o céu, eu preciso da igreja ou não? Você sabe que essa questão é muito importante. Bom, como nós já falamos, nem obras, nem igreja vão nos levar para o céu. Porque o que vai nos levar para o céu é o Senhor Jesus Cristo através da sua graça. Isso já está bem definido. Só que deixar de ir a uma igreja, pensar que é melhor eu ficar em casa, assistindo um programa religioso, louvar a Deus lá na minha casa, orar na minha casa, isso também não é da vontade de Deus. Se nós lermos o Salmo 50, no versículo 5, você vai encontrar lá uma ordem de Deus. E o Salmo 50, versículo 5, diz o seguinte: reúnam aqueles ou congreguem aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram um acordo comigo. Isso é Deus falando. Isso é Deus dizendo para nós. Olha,
Uma coisa a gente tem que colocar na mente: Deus não converte ninguém para ser um cristão avulso. Deus não vai te chamar, Deus não vai te fazer conhecido para você andar sozinho. Um outro problema daqueles que não gostam de vir à igreja, porque acham que a igreja tem... a igreja que eu frequento, ela tem inúmeros problemas. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, acontece isso, acontece aquilo. Eu queria colocar para vocês que mesmo vivendo numa igreja com 1000 problemas, olha o que o autor do livro de Hebreus nos diz em Hebreus capítulo 10, do verso 23 ao verso 25. Eu vou ler para você para a gente ganhar tempo aqui. Hebreus capítulo 10, verso 23 a 25. Olha o que ele diz. Verso 23. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Aí o verso 24 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para estimularmos ao amor às boas obras. Agora veja o verso 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Ao contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem o quê? O dia do Senhor chegando. Veja que mensagem importante. A palavra de Deus, ela nos convida a vir à igreja. A palavra de Deus nos ordena através do próprio Deus para que a gente congregue uns com os outros aqui na casa dele. Olha, desapontamento ou frustração com a igreja não é motivo para ninguém sair da igreja ou deixar de frequentar. Uma fé solitária é uma brasa do fogo que logo se apaga. Faça o teste. Tira uma pedra, tira um carvão do seu churrasco que você faz aí de domingo, tira ela da churrasqueira e deixa ela sozinha num canto, para você ver o que vai acontecer com essa brasa. Uma pedrinha de carvão sozinha não faz um churrasco. Mas se você juntar várias, aí você vai ter um churrasco bem gostoso, né? Bom, quando alguém pergunta se é possível ir para o céu mesmo estando fora da igreja, a resposta é possível. É possível. Porém, como eu disse, a fé solitária, ela tende ao quê? A se apagar. Você pode até conseguir ir para o céu mesmo não frequentando uma igreja. Mas você corre um sério risco, um tremendo risco de se apagar ou de esfriar a sua fé. Os sinais que o Senhor Deus está colocando para nós, os sinais do Senhor Jesus Cristo em relação à sua vinda, eles são visíveis e importantes para nós. Olha, ninguém deveria duvidar que essa pandemia é um dos sinais mais eloquentes da volta de Jesus. Agora, no Sermão do Monte, Jesus disse em Lucas 21:11 que precederiam ante o seu retorno epidemias, fomes, pestes em vários lugares. Essas coisas não são ditas por Deus para nos aterrorizar. Elas foram ditas para nos alertar. Todo mundo sabe que nessa pandemia não adianta você sair gritando, não adianta arrancar os cabelos, não adianta você fazer nada. Você tem que cumprir as regrinhas para você não ser contaminado.
usar sua máscara, lavar as suas mãos, respeitar lá o distanciamento. São essas coisas que fazem com que a gente não adquira o coronavírus. Os sinais que Deus deu para nós, através da palavra dele, não são para nós aterrorizar. Não é para você ficar aí achando que agora, porque o coronavírus chegou, é porque Jesus, daqui acho que não dá um ano e Jesus vai voltar. Você está equivocado quanto a esse respeito. Como sabemos, não adianta a gente ficar desesperado. Cristo anunciou com antecedência o fim das coisas. Mas o interessante é que devemos fixar a nossa mente que nos sinais não produz para nós esperança. O que produz para nós esperança é a palavra de Deus, é a volta de Jesus. Isso é o que produz esperança. Olha o que diz o Salmo 71:5. Pois tu és a minha esperança, Senhor. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Salmo 146, versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Olha, se a tua religião for centralizada nos acontecimentos, nos sinais que estão acontecendo, eu e você vamos entrar num medo, num terrorismo tremendo. Porque o próprio Jesus disse isso. Lá também em Lucas, no 21, no verso 26, olha o que ele diz lá. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Os sinais da volta de Jesus, eles servem não para nos causar medo, mas para nos dar esperança de algo muito melhor. Você entende isso? Os sinais da volta de Jesus não é para causar desespero em cada um de nós. Os sinais da volta de Jesus servem como placas nas rodovias, avisando para você, olha, daqui a pouco vai ter isso, curva perigosa, velocidade tal, você está a tantos quilômetros de tal cidade. Serve de aviso para nós os sinais da volta de Jesus. Nós somos adventistas e não alarmistas. Nós, como pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, nós deveríamos acalmar as pessoas e não aterrorizar as pessoas. Nós não deveríamos colocar a volta de Jesus como algo negativo. Não deveríamos focar na volta de Jesus por uma pandemia, por pessoas estarem infelizmente morrendo. A volta de Jesus nunca teve uma conotação negativa. Pelo contrário, o nosso Senhor está voltando. Tem pessoas, infelizmente, que estão esperando aí o ecumenismo, estão esperando aí uma calamidade mundial, estão esperando às vezes uma reunião secreta do Papa lá em Roma, onde vai mudar todas as coisas, aí a pessoa já vai estar em desespero. Não, essas coisas vão acontecer. E a gente tem que respeitar todos os sinais e aquilo que vai acontecer conforme a doutrina bíblica. E elas vão acontecer. Mas nós, de uma maneira tranquila, de uma maneira esperançosa, devemos aguardar fielmente os sinais que prenunciam o retorno de Cristo, e sem produzir terror no povo ou fanatismo, principalmente colocando datas. Nós, como os adventistas do sétimo dia, que somos cristãos, que acreditamos em princípios, isso é uma coisa. Mas agora viver esses princípios
É uma outra coisa bem diferente. As pessoas não acreditam muito naquilo que a gente diz, mas elas percebem e veem o que a gente faz com aquilo que a gente disse. As pessoas precisam ver em nós o exemplo. Por quê? Porque valores não se ensinam por palavras. Nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos dar a tranquilidade. A igreja é necessária? É necessária. Você precisa vir à igreja? Necessita vir à igreja, meu irmão. Você necessita vir à igreja. Por quê? Porque essa é a via de você entrar no céu? Não. A via de você entrar no céu é Jesus Cristo através da graça dele. Mas é que a sua fé e a minha fé precisa se aquecer aqui dentro. Mesmo com todos os problemas que nós temos. Ninguém vai deixar de entrar no céu porque peca. Mas é porque a gente desiste. É por isso que a gente não vai entrar no céu. Eu espero que você e eu, meu irmão, tenhamos essa convicção de que a igreja representa hoje e faz um papel muito importante na nossa vida. Faz um papel tremendo. A igreja representa hoje o corpo de Cristo. Nós, os membros desse corpo, temos anunciar a este mundo que está confuso, um mundo que está totalmente distorcido, pessoas descrentes, e temos que colocar essa nova maneira de pensar, dar tranquilidade para as pessoas. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, e que a gente possa, através do estudo da palavra de Deus, isso não vem do achismo, isso não vem de ficar assistindo, isso vem através da leitura, isso vem através da comunhão com Deus, joelhos dobrados, pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que nos ajude, que nos dê força, porque haverá dias, e esses dias estão chegando, muito mais difíceis do que esse que nós estamos vivendo. E eu espero que eu e você estejamos preparados. É o meu desejo e a minha oração para todos. Amém.